filmagem, eu agradeço ao nosso cineasta, William, quando acabar a filmagem, nós vamos... Aí eu conto outras histórias, e só tem então uma última história para contar que eu gosto muito. A minha área dados, então, a minha conversa sobre dados, que cada um conversa sobre aquilo que é apaixonante. E aí onde que eu vou, alguém me pergunta, qual é seu nome? Eu pergunto, quais são os seus dados? E eu estava no engarrafamento, indo para um congresso, sentei ao lado de uma pessoa que me disse, rocha é vida. Eu disse, minha Nossa Senhora, caí logo com alguém que tem uma ideia um pouco bizarra do que é a vida. E aí ele me contou a história do Brasil inteirinha, baseada em relevo, geologia, erosão e solo. Por onde foram as bandeiras e por que foram lá? Onde que os sem terra acampam por causa do tipo de solo? Por que os japoneses ficaram num lugar e os italianos em outro? De novo, relevo e solo. Então, aí ele disse, e sem rocha nada ia acontecer. O Brasil não seria colonizado, não teria bandeiras, não teria isso, não teria aquilo. Eu disse, o que é a pessoa ser apaixonada pelo que faz e saber contar isso de outra forma. Então, o que eu mais desejo a vocês é vocês serem apaixonadas pelo que vocês fazem, para poderem dizer chiclete é vida, ou computação é vida, ou o que quer que vocês gostem de fazer. Para mim, dados são vida. Obrigada, e agora, Thelma. Passa o boi, Eliane. Olá, pessoal, obrigada pelo convite. Eu sei do movimento aqui, o pessoal incentiva as mulheres na computação, acho muito legal. Como eu cheguei praticamente junto com a Cláudia aqui, mas acho que a Cláudia praticamente já falou tudo que precisava falar da história aqui, que a Cláudia é uma enciclopédia ambulante. Além de não jogar nada fora, não é só a roupa que ela não joga fora, viu? Então, quem tiver a oportunidade de fazer um tour na sala dela hoje, vai entender o que eu estou falando. Eu falando que faço limpeza todo ano na minha sala, então só tem um armário com as minhas coisas. E ela diz que nunca faz limpeza, então o armário dela tem tudo desde que ela começou. Então vocês imaginam, não é verdade? E eu agradeço o convite, não tenho nada mesmo a acrescentar. Eu já estou aposentada há algum tempo aqui, continuo ligada ao Instituto, porque do curso de especialização em engenharia de software. Fiquei muito contente que algumas alunas vieram, porque elas também estão contribuindo aí para essa força feminina na computação. O pessoal que trabalha na área, o pessoal que está se aperfeiçoando na área. E vocês outras, que eu acho que são graduação, pós-graduação aqui do IC, também estão fazendo o mesmo, né? Tive pouca oportunidade de dar aula para as mulheres aqui, porque eu sempre dei aula, quase sempre dei aula para engenharia de computação. Agora eu não sei como está a proporção, mas a época que eu dava aula, até uns 7 anos atrás, eram pouquíssimas meninas, 2, 3 por turma, né? Era predominantemente masculina. Então tive pouca oportunidade de ter contato com meninas, de orientar mesmo na iniciação científica mulheres. Então fico contente que parece que está, não sei se na graduação, mas parece que aumentou bem, porque mesmo na pós não tinha tanta gente, não meninas. Então desejo boa sorte, sucesso para todas vocês, né? E continuem firme aí. Obrigada, viu? Agora eu quero passar a palavra à professora Eliane, que, aliás, me lembrou que eu também tinha que ter mencionado a professora Célia,
que também estava aqui quando eu cheguei. Era 1/3 de professoras mulheres na época. Bom, eu também vou falar bem pouco, né, porque a Cláudia realmente já resumiu bem, né, a história do Instituto, e ela melhor do que ninguém sabe isso. Se vocês quiserem saber, talvez, o que foi discutido na primeira reunião da congregação que ela participou, ela deve ter os anais do... Dezembro de 85. Então... Então, realmente, eu não estou exagerando. Bom, em termos assim da minha trajetória aqui, eu acho, assim, também como a Thelma e também como a Cláudia falou, nunca me senti discriminada aqui. Muito pelo contrário, né? Sempre fui bem acolhida, tive direito aos meus alunos, ao que fosse, mesmo sendo uma professora negra no Instituto, né? Mas apesar disso eu nunca, como é que se diz? Eu acho que eu acabei não usando muito isso, até talvez em benefício do próprio Instituto, né? De tentar atrair alunas mais pobres, alunas negras, etc. Mas, né, eu pretendo, quem sabe, ainda corrigir esse atraso. Então, eu acho que isso aí é uma coisa bastante importante, que a gente comece a vir mais. Eu também vim de uma família pobre, em que na época ninguém pensaria, né, em fazer uma faculdade, muito menos uma faculdade de computação, e fazer doutorado no exterior, ter contato com o pessoal no exterior, etc. Era algo completamente fora, e eu acredito que ainda seja, muito fora da visada, vou dizer um termo meio de satélite, mas não é bem isso, das pessoas mais pobres. Então, eu acho importante aqui desde que eu cheguei aqui, o número de negros e negras na Unicamp realmente tem aumentado, né? O que é uma coisa que eu acho muito positiva, muito bom. A minha ideia é que vocês ajudem, né, a espalhar isso pelas outras meninas e outras pessoas também, mais pobres, mulheres, etc. A gente tem que tomar nosso espaço. E hoje em dia, bom, eu trabalho muito com testes, e principalmente testes de robustez, para evitar que sistemas cometam falhas que possam causar danos, né, a seres humanos, etc. E atualmente eu caí sobre um tema que eu acho que é interessante, eu acho que tem muito a ver com as mulheres desse ponto de vista, que é sobre aspectos éticos na computação, e principalmente a ética em termos desses sistemas que usam cada vez mais algoritmos que tomam decisões, às vezes, no lugar de seres humanos. Então já começam a ter iniciativas, né, no exterior e inclusive, de começar a analisar o impacto que esses sistemas vão ter sobre as pessoas. E aí eu espero que nós, assim, né, que vocês principalmente, que eu também já estou aposentada, né, apesar de eu continuar aqui na Unicamp e querer colaborar sempre, continuo dando lá o curso de extensão para a infelicidade deles e tal, mas enfim, né, eu continuo por aqui, pretendo dar um curso também semestre que vem, na pós, então é difícil a gente sair da Unicamp, é bem da verdade, né? A Thelma também pode falar isso, que ela está aposentada há bem mais tempo que eu. Então, a gente sempre fica por aqui. Mas, assim, vamos começar a pensar nesses aspectos, assim, né? O que a gente faz tem impactos na vida das pessoas e tem impacto social também importante, né? A computação não é só técnica, né? É um sistema sociotécnico. Tem o lado social e tem não só o lado social dos sistemas poderem afetar diretamente as pessoas, causando catástrofes ou perdas financeiras importantes, mas a gente também tem um impacto sobre o emprego das pessoas, né? Que é algo que as pessoas estão começando a se preocupar bastante. Então, eu acho assim que nós, mulheres, como temos mais, em geral, pode ser um preconceito, um machismo, mas eu acho que não é.
eu acho que a gente tem mais essa visão social, né? Essa preocupação em fazer alguma coisa que melhore a vida das pessoas, ajude a vida das pessoas. Dizem que pelo menos essa é uma característica que as mulheres na computação procuram. Andou uma época que as mulheres sumiram da computação porque achavam que era algo técnico demais, que não ajudava, não contribuía muito com a vida das pessoas. E hoje em dia, muitas vêm justamente procurando fazer coisas nesse sentido. Então, assim, o recado que eu deixaria mais seria esse, né? Da gente ter essa consciência e passar isso para os nossos alunos. Muitas de vocês aqui já estão fazendo mestrado, quem sabe vão fazer um doutorado, eu espero que continue existindo doutorado, né? Enfim, e então vão ter seus alunos, etc. Então, passem isso para frente também, tá bom? Então, obrigado, era isso. Eu sou a mestre de cerimônias. Professora Cecília, eu estou indo por idade. Aí uma história inspiradora para vocês. Até os 14 anos eu era muda, não abria a boca, não falava com ninguém. A gente pode mudar. Eu estou pensando agora em voltar ao que eu era quando eu tinha 14 anos. Então, boa tarde. Então, o meu nome é Cecília Rubira. Atualmente eu sou a coordenadora de pós do IC. Cheguei na Unicamp quando eu tinha 17 anos. Eu entrei e fiz o curso de Ciência da Computação. E, na época, a gente programava no PDP-10. Eu posso dizer que eu seja a transição de muita coisa, porque até o segundo ano da minha graduação, a gente trabalhava no PDP-10 e no IBM também, que tinha aqui, né? Programando Pascal, naquela época, e quando chegou no terceiro ano, começou a ter os microcomputadores. Então, aquele laboratório, naquelas 3 salas, eu frequentava aquele espaço lá quando era aluna de graduação. Bom, na época, ciência da computação não é o que era hoje, porque não era conhecida. E por que é que eu fui fazer ciência da computação? Porque eu gostava de matemática e física, mas eu não queria ser professora de matemática. E também não queria ser engenheira elétrica, porque na minha época era engenharia elétrica o vestibular mais concorrido da época. Aí apareceu num livro, porque não tinha internet. Eu moro no interior paulista, eu sou de Marília. Nasci em Bauru e estava em Marília, e sempre fui criada em Marília. Então apareceu uma coisa lá, ciência da computação, e eu li, tinha um parágrafo explicando o que seria a carreira, né? Eu falei, bom, então eu fui, na verdade, por eliminação. Eu falei, acho que esse negócio aí deve ser uma coisa boa que eu vou gostar de fazer. Naquela época, era 1982, a minha turma tinha 50% de meninas. Então, quando eu cheguei aqui, as classes eram 50% homem, 50% mulher. E até hoje eu tenho contato com a minha turma de graduação no WhatsApp. Então, a gente teve um contato... depois a gente montou o curso. Mas, enfim, eu cheguei na Unicamp e me apaixonei pela Unicamp, desde então. E eu fiz mestrado aqui, e eu fiz doutorado na Inglaterra de 90 a 94. Então, eu voltei para o IC em março de 1995. Então, aí eu devo completar uns 25 anos. Eu sou uma professora aposentável. E não, eu já sou. E então, daqui a um tempo, eu pretendo me aposentar definitivamente. Então, basicamente é isso. E o que aconteceu durante a minha carreira de professora é que, basicamente, eu dou aula para menino. Então, e também, na pós-graduação, eu oriento o menino. Né? Então, eu tenho pouquíssimas alunas que eu ia atrás de ela. Nossa, eu não vou ter uma aluna mulher, né, para poder orientar. Então, a escassez ela foi muito... ela está evidente, né, bastante. Ainda, os números ainda se repetem. Na engenharia de computação, a porcentagem é muito baixa. Na ciência da computação, talvez melhore um pouco.
Agora, na pós-graduação, por incrível que pareça, a gente consegue um número melhor de mulheres, mas ainda é pouco. Longe de ser meio a meio e ser equilibrado, né? Então, basicamente é isso. Então, essa foi a minha trajetória, né? E eu acho que aí, no caso, as mulheres realmente têm esse viés aí de ter um lado lógico, matemático, mas também, como a Eliane falou, né? Você ter esse lado aí social. Então, eu acho que nós vamos mudar o mundo. É isso aí. Então, é isso. Obrigada. Eu não sei. No microfone, porque a gente está filmando. Não, você vai ter que ir para o palco. Cuidado isso. Obrigada. Bom, pessoal, eu sou Esther, eu sou atualmente coordenadora da Ciência da Computação. Eu fico feliz, eu sempre falo que um dia, numa dessas mesas, conversando sobre a história da